Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Essa é uma live de contagem de carboidratos, né? Os passos iniciais para você que tem uma criança com diabetes tipo 1 dentro de casa e que sente muita dificuldade em alimentar a criança. Não só alimentar de forma saudável, mas saber que aquele carboidrato que você está oferecendo para o seu filho interfere muito nas glicemias dele, tá bom? Então, eu sou o enfermeiro Giovanni Mello e você está no programa de diabetes tipo 1. Eu preparei essa live justamente para te ajudar, tá bom? A entender melhor a receita do seu filho, a prescrição do seu filho e saber se ela está adequada ou não para vocês, tá bom? Até porque eu gosto muito de incentivar as famílias que cuidam de crianças com diabetes tipo 1 a utilizarem a contagem de carboidratos. Por quê? Porque com a contagem de carboidratos, vocês dão uma liberdade muito maior para o filho de vocês poder se alimentar. Ele não fica restrito a uma alimentação fechada, ok? Então, eu organizei aqui um cenário aqui dentro da minha casa para a gente poder trabalhar essas questões da alimentação, da contagem de carboidratos, para quem ainda não faz essa contagem e que quer muito fazer, tá bom? Então, a gente vai iniciar a nossa live e para eu iniciar essa live, eu quero primeiramente falar para vocês o seguinte, que a contagem de carboidratos, ela tem alguns requisitos básicos para você que não conta carboidrato e que quer contar. E quais são esses requisitos? Qualquer pessoa pode fazer? Pode, desde que elas se enquadrem, se encaixem nesses quatro requisitos que eu vou ler aqui para você. Por exemplo, motivação. Você tem que estar motivada, tá? A família tem que estar motivado para iniciar a contagem de carboidratos, né? Outra coisa que é muito importante, tem que ter disciplina. A contagem de carboidratos, ela requer disciplina de toda a família, principalmente da pessoa que está mais próxima daquela criança. Tá? Então, se é você, mãe ou pai, seja qual for a pessoa que está lá no dia a dia, preparando o café da manhã, preparando o almoço, preparando o jantar, então você tem que ter disciplina na hora que for fazer a contagem de carboidratos. Tem que ser uma pessoa disciplinada para seguir os passo a passo, né? Seguir o passo a passo para a contagem de carboidratos. Né? Uma outra coisa que é um requisito básico, trabalho em equipe. Você não vai conseguir fazer a contagem de carboidratos se você não trabalhar em equipe com os membros da sua casa. Nem que seja somente você e o seu filho, né? A sua filha. Então, o que eu costumo falar? Que a contagem de carboidratos, ela tem que ser feita em conjunto da mãe, do pai, mas em conjunto com a criança. Tá? Lembrem-se, é a criança a principal pessoa que vai se beneficiar com a compreensão do pai e da mãe, ok? Então, se o pai e a mãe aprendem direitinho, são motivados, são disciplinados, então o trabalho em equipe, tá? Pai, a mãe e a criança juntos, né? Se tiver um irmãozinho ou uma irmãzinha, traga junto para poder aprender juntos. O importante é que a família inteira esteja trabalhando em equipe. Ok? Então, outro requisito mínimo, que eu acho que não dá para vocês enxergarem daí, mas é o compromisso com o método. Então, a contagem de carboidrato, ela tem um método a ser seguido. Você não pode pular nem etapas e nem tirar informações da sua cabeça. Tá bom? A contagem de carboidratos, ela tem um manual da Sociedade Brasileira de Diabetes que traz para vocês uma tabela de contagem de carboidratos, onde tem todos os alimentos que você pode estar utilizando com o seu filho para poder montar as refeições dele, ok? Então, no dia a dia, quando você vai montar a alimentação do seu filho, na dúvida que não sabe a quantidade de carboidrato que tem tal alimento, você vai
se voltar justamente para a tabela de contagem de carboidratos que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, são esses requisitos mínimos: motivação, disciplina, trabalho em equipe e compromisso com o método. Lembrando uma coisa, que o seu médico ele só vai alterar a receita de insulina do seu filho, da sua filha, caso ele perceba que vocês estão fazendo a contagem de carboidratos adequadamente, da forma correta. E é para isso que eu, aqui no programa de diabetes tipo 1, estou para poder ensinar vocês, tá certo? Então, olha só. Toda criança com diabetes tipo 1 faz um tipo de tratamento, seja esse tratamento com insulina na terapia tradicional. Qual é a terapia tradicional, Giovanni? Eu estou falando daquela terapia que normalmente as crianças iniciam, principalmente quando as insulinas são fornecidas pelo governo, né? Que a insulina, a terapia tradicional, que é a insulina de ação intermediária e a insulina de ação rápida, que normalmente é a NPH e a regular, ok? Nós temos, qual é o outro tipo de tratamento? Nós temos o tratamento com a terapia de bomba de infusão, a bomba de insulina, que aí nós são dois métodos extremos, o inicial e o mais avançado, né? O inicial com NPH e a insulina regular, e o mais avançado, que aí já são as bombas de insulina, né? O uso do freestyle libre, que mede a sua glicose em tempo real, mas também eu quero falar principalmente das terapias multidose. Tá? As terapias multidose são a terapia mais utilizada pelas crianças, pelas pessoas com diabetes tipo 1, que ainda não estão ou preparadas para a bomba de insulina, ou que ainda saíram das doses de NPH irregular e fizeram a transição para as doses, para as multidoses. E aí entram as insulinas ultra lenta e as insulinas ultra rápida. Que dois exemplos de ultra lenta, a glargina, né, a Lantus, e a ultra rápida nós podemos utilizar como exemplo a Novorapid, né, a Vidra. Então, essa terapia multidose para contagem de carboidratos, ela é bastante efetiva, tá bom? Então, nessa terapia multidose, como é que ela funciona? Normalmente o seu médico prescreve, um exemplo, a Lantus de manhã. Aí você vai, de manhã cedo, a criança acorda, você aplica a Lantus, que vai funcionar, vai ter um tempo de ação de 24 horas. Então, durante 24 horas, ela vai manter a glicemia da sua criança estável, né? Então, nos momentos em que a sua criança não estiver se alimentando, é a Lantus que vai manter a glicemia da sua criança estável. Porém, nos momentos das refeições, né, onde a criança come e tem aquele boom de glicose no organismo, que a glicemia sobe, é justamente nessas horas, café da manhã, almoço, jantar. Logicamente que aqui, entre essas principais refeições, nós temos os lanches, né? É justamente nesse momento em que a ultra rápida vai ser utilizada. Eu estou fazendo essa introdução para você ter uma noção de como é que vai chegar a contagem de carboidratos e por que é importante que você esteja utilizando essa forma de terapia aqui, que é a multidose, né? O que é a multidose? É justamente você aplicar a insulina sempre que você for fazer alguma refeição, ok? Então vamos seguir. Olha só. Quando a gente fala em contagem de carboidratos, para as famílias que querem iniciar a contagem de carboidratos, nós temos que pensar em duas coisas. Primeiramente, as famílias atendem os requisitos mínimos, né? Que eu falei agora há pouco, de interesse, disciplina, comprometimento com o método, né? E também como é que está a receita dela. Eu trouxe para vocês dois exemplos de prescrição médica com esquemas de insulina para criança. São de dois pacientes que eu acompanho e que no início
do tratamento, do início, quando nós começamos a fazer o acompanhamento, né, quando eu comecei a fazer o acompanhamento com essas famílias, a prescrição delas estava dessa forma que eu vou falar para vocês. Futuramente, com o tempo, a gente fazendo o acompanhamento, elas fazendo o acompanhamento comigo, a gente conseguiu, junto ao médico, alterar a prescrição de insulina e iniciar a contagem de carboidratos. Mas antes, assim que nós começamos, eu comecei o acompanhamento com essas famílias, elas chegaram para mim com 2 tipos de prescrição. Eu vou ler para vocês essa prescrição, para vocês perceberem como são prescrições que não são de fácil entendimento e que não abordam totalmente as necessidades da criança. Por exemplo, no exemplo 1, a primeira paciente que eu acompanhei, estava prescrito Lantus, tá? Lantus, 18 unidades antes do café da manhã. Até então, perfeito, a dose basal, a insulina basal, tranquilo. Na segunda, na insulina ultra rápida, está utilizando a Apidra. E aí na prescrição fala somente isso. Aplicar antes das refeições, de acordo com as glicemias antes das refeições. Se vocês pararem para pensar, eu não sei se a sua prescrição, a prescrição do seu filho, está dessa forma, mostrando apenas a dose da insulina basal a ser aplicada e se está trazendo apenas a dose da insulina ultra rápida para correção. Tá? Logicamente que todo médico prescreve, tá, a insulina, a forma dessa insulina, de acordo com o que ele acha necessário. Tá certo? Está correto. Qual é a minha sugestão para vocês? É que, primeira dica, durante as consultas com o médico, peçam para ele colocar na prescrição médica dele, na receita de insulina da sua criança, de forma muito clara. Porque qual era a primeira reclamação das famílias que, quando eu comecei a atender, qual era a primeira reclamação delas? Que quando elas saíam do consultório, elas saíam entendendo tudo, né? Mas, quando chegavam em casa, que pegavam a receita de insulina e iam para a parte prática, para o dia a dia, elas não conseguiam implementar aquela receita. Elas não conseguiam entender. Olha só qual seria o problema de uma receita assim. Aqui está falando para a criança que ela tem que aplicar 18 unidades. Perfeito, no horário da manhã. Perfeito, esclarece o horário. Na segunda parte da insulina ultra rápida, ela fala o quê? Ela fala apenas de aplicar a insulina para correção. Ou seja, a criança vai acordar de manhã cedo, vai verificar a glicemia dela, se estiver alta, vai aplicar a insulina para corrigir de acordo com o esquema de insulina que o médico passou. Perfeito. Só que tem uma coisa, a criança ela vai se alimentar ainda, ela vai tomar o café da manhã dela. Então, a glicemia da criança vai subir. Ela aplicou a insulina antes do café da manhã para corrigir uma hiperglicemia. Só que ela ainda vai sentar à mesa para se alimentar. E aí é que é o problema. Porque ela vai ter aplicado a insulina para baixar a glicemia, por conta da hiperglicemia, só que ela ainda vai se alimentar. E na hora que ela se alimenta, o que vai acontecer com a glicemia dela? Vai subir. Qual é o problema desse tipo de prescrição? É que a criança só vai verificar e aplicar a insulina novamente na próxima refeição. Significa que ela vai passar do café da manhã, tá, até a próxima refeição, de repente pode ser o almoço, né, a próxima refeição dessa criança. E aí ela vai passar do café da manhã até o almoço ou com a glicemia muito elevada ou com uma hipoglicemia. Não vamos saber se essa criança, nesse período de café da manhã até o almoço, nessa transição, se ela vai estar hiperglicêmica ou hipoglicêmica. Tá? Então, a receita de insulina, ela tem que trazer para as informações necessárias para a família. E olha só, aqui não tem contagem de carboidratos, certo? Aqui não tem contagem de carboidratos. O que aconteceu com essa família? Nós sentamos, eu avaliei como é que é o dia a dia dessa família,
rotinas dessa família, nós iniciamos um treinamento para contagem de carboidratos e a cada semana que elas iam se tornando mais proficientes na contagem de carboidratos, a gente ia marcando a consulta de retorno com o médico para ele perceber que essa família já estava bem, já estava afiada na contagem de carboidratos, já sabia fazer. E aí nós solicitamos para o médico a alteração da receita de insulina para a contagem de carboidratos. Já eu vou mostrar para vocês como é que ficou a receita de insulina dessas duas famílias. Então, a segunda prescrição dessa segunda família que eu acompanho, ela estava assim: Lantus, aplicar 10 unidades no café da manhã e aplicar 3 unidades na ceia. Tranquilo? Ótimo. E aí ela traz uma log, aplicar. Olha a complexidade do entendimento dessa receita. Ele fala o seguinte: aplicar meia unidade de insulina para cada 70 gramas, para cada 70 gramas de glicose acima de 100, né? Para cada valor de 70 acima de 100. Ou seja, se você pega uma família com difícil entendimento, tá? De difícil interpretação, ela não vai conseguir entender a partir de quanto ela vai ter que fazer a correção da glicemia do filho. Tu tá entendendo? Então, olha só, não terminou não. Ela diz que é para aplicar meia unidade de insulina a cada miligrama por decilitro acima de 100. Ou seja, furou o dedinho, deu 170. Né? Acima de 100, vai ter que aplicar meia unidade de insulina. Só que ele fala mais o quê? Meia unidade de insulina para cada 20 gramas de carboidrato. Essa prescrição, o médico até iniciou a contagem de carboidratos. Mas ele não foi o quê? Ele não foi claro. Então, se tiver até algum médico me assistindo, já vai uma dica para vocês. Sejam muito claros na prescrição, porque ajuda imensamente as famílias a compreender a receita de insulina dentro de casa, no dia a dia, na prática. Tá entendendo? Então, olha só. Como é confusa essa receita, né? Ela fala que tem que aplicar meia unidade de insulina para cada 20 gramas de carboidrato. O médico até quis iniciar. Mas o que eu sentei com essa família e percebi? Que elas não sabiam como contar os carboidratos, elas não sabiam aonde procurar os valores de cada um desses carboidratos. Então eu consegui sentar com essa família, tá? E a gente revisar todo o tratamento. Desde contagem de carboidratos, que a gente iniciou do zero, até as aplicações de insulina, rodízio de aplicação, a parte de atividade física, como é que a gente faz a aplicação de insulina para atividade física, como é que a gente previne hiperglicemia, hipoglicemia, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o que aconteceu? Após eu ter iniciado o tratamento dessas famílias, tá, o que nós conseguimos a partir do momento que eu percebi que elas já estavam fazendo a contagem de carboidratos de forma correta? Nós marcamos a consulta de retorno com o médico. Para quê? Para mostrar para ele que essas famílias já estavam sabendo fazer a contagem de carboidratos. E a partir do momento que o médico percebe que a família sabe contar carboidratos, está motivada, está seguindo o passo a passo da contagem de carboidratos, aí é só uma questão de solicitar para o médico que ele faça a alteração. E se a partir do momento que você souber fazer a contagem de carboidratos, você tem o direito de pedir para o médico de mudar a prescrição dele, do seu filho, para a contagem de carboidratos. Porque eu, Giovanni, adoro a contagem de carboidratos. Simplesmente porque ela dá uma liberdade alimentar muito maior para a criança. Tá? Então, assim, se o seu filho hoje come uma receita fechada, ele só come tal coisa no café da manhã, ele só come tal coisa no almoço, só isso no jantar, ele não tem uma variabilidade de alimentos maior, então o que vai acontecer com essa criança? Ela vai se sentir triste, ela vai se sentir isolada, diferente de todo mundo, e aí ela não vai querer fazer
o tratamento, ela não vai querer acompanhar e nem aprender a se cuidar. Por isso que eu incentivo todos os pacientes que eu acompanho no meu programa de diabetes, tá? Eu incentivo a contagem de carboidratos. Ninguém que é acompanhado comigo fica sem aprender contagem de carboidratos no dia a dia, na prática. Então, como é que ficou a prescrição de insulina dessa família, dessas duas famílias que eu estou acompanhando? Olha só como que ficou bem mais clara, tá? Elas retornaram com o médico, as duas, lógico que cada uma tem uma diferença, tá? Cada família, a prescrição está feita diferente, mas com a informação basicamente a mesma. Quais são as informações que tem que constar na receita de insulina para a contagem de carboidratos? A insulina basal, nesse caso eu dei dois exemplos. Vamos trabalhar com a Lantus e com a Humalog, ok? A Lantus, 18 unidades no café da manhã. A Humalog, conforme esquema de contagem de carboidratos. O que tem que constar também na sua receita de insulina, na receita de insulina do seu filho? Qual é a meta glicêmica para o seu filho? Tá? Qual é a meta glicêmica? Ou seja, qual é o alvo glicêmico que a gente tem que batalhar para estar sempre conseguindo? Ou conseguindo essa meta, ou até um pouco abaixo dessa meta. Porque hoje o que mais se fala é em tempo no alvo. Não é isso que a gente tem ouvido falar bastante? De tempo no alvo? Então, o tempo no alvo nada mais é do que conseguirmos manter as glicemias do seu filho dentro do alvo glicêmico. E esse alvo glicêmico ele tem que estar visível na receita de insulina do seu filho. Ok? Outra coisa que tem que estar bem visível, o fator de sensibilidade do seu filho. Tá? O que é o fator de sensibilidade? O fator de sensibilidade é justamente quando cada uma unidade de insulina vai abaixar em pontuação a glicemia do seu filho. É através desse fator de sensibilidade que o médico vai determinar qual é a correção do seu filho. Por exemplo, se o seu filho tem um fator de sensibilidade de 60 e uma meta glicêmica de 120, significa que a cada fator de sensibilidade de 65, significa que a cada 65 pontos de glicemia acima de 120, ele vai aplicar uma unidade de insulina. Então, como é que ficou a receita dessas famílias? De 70 a 120, não vai aplicar nada. De 120 a 185, vai aplicar uma unidade. De 185 a 200, 2 unidades. A 250, de 250 a 315, 3 unidades. Pronto, fechamos o quê? Fechamos a correção. Agora a gente vai para a contagem de carboidratos. Aí tem que estar constando na receita. Carboidrato, esquema de carboidrato. Café da manhã, relação de insulina-carboidrato de 1 para 15 gramas de carboidrato no café da manhã. Lanche da manhã, 1 para 25. Isso daqui foi o médico que determinou junto com a família no dia da consulta de retorno para o início, para a mudança da prescrição para a contagem de carboidratos. Então, eles sentaram e decidiram quais seriam esses valores. Logicamente que esse valor, tá? Essa relação de insulina-carboidrato, 1 para 15, 1 para 20, 1 para 25, dependendo do momento da refeição, se é café da manhã, almoço ou jantar, ou os lanches da manhã ou da tarde, isso vai variar bastante. Por que vai variar? Porque o organismo da criança, ele funciona diferente em cada período do dia. Por exemplo, quem é que já ouviu falar do fenômeno do alvorecer? Né? Vocês já ouviram falar disso? Que no período de 3, 4 horas da manhã até 5, 6 horas da manhã, o organismo da criança produz muito mais hormônios. E esses hormônios interferem na glicemia da criança. Se interfere, às vezes interfere para mais, às vezes interfere para menos. Por isso que não é incomum você colocar o seu filho na cama para dormir com uma glicemia de 100 e ele amanhecer com uma glicemia de 300. Não é incomum isso acontecer. Por quê? Porque os hormônios estão, durante todo o período do dia, interferindo na glicemia.
Mas é só o hormônio que interfere? Não. O estado emocional interfere, o tipo de alimentação interfere na glicemia, a hora que a criança se alimenta, se faz atividade física ou não interfere. Então, são vários os fatores que interferem na glicemia da criança, tá bom? Por isso que a contagem de carboidratos, ela tem que ser muito bem diferenciada em cada um dos horários de alimentação. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Tranquilo? Então, assim, a partir do momento que eu consigo ensinar para as famílias a contagem de carboidratos, o nosso passo juntos é retornar ao médico e fazer com que o médico altere a prescrição para a contagem de carboidratos. Tranquilo? Ok? Então, assim, você fazendo acompanhamento junto comigo, é isso que nós vamos fazer. Eu vou ajudar vocês a aprender todo o tratamento. Hoje eu estou falando de contagem de carboidratos, tá? Mas eu faço um acompanhamento como um todo do tratamento. Na verdade, o método de tratamento que eu utilizo, que eu trabalho há muitos anos com diabetes tipo 1, ele modifica o estilo de vida, de dia a dia, da rotina das famílias. Tá certo? Então vamos continuar a nossa contagem de carboidrato, os passos iniciais. A partir de agora, vocês já sabem como é que a receita de insulina de vocês tem que ser. Ela pode não ser assim ainda, mas vamos trabalhar para que ela se torne assim, ok? Logicamente que, se você usa bomba de insulina, tem alguém aqui que usa bomba de insulina? Deixa eu voltar aqui. Tem alguém aqui que está assistindo que usa bomba de insulina? Se você utiliza bomba de insulina, é porque você já tem, tá, uma clareza muito maior na contagem de carboidratos. E isso é requisito básico para conseguir bomba de insulina. E todos os pacientes que eu acompanho, eu preparo eles para estarem prontos para quando a gente conseguir adquirir uma bomba de insulina. Tá? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos para a prática da contagem de carboidratos. É nesse momento que eu quero mostrar para vocês que a contagem de carboidratos vai ajudar o filho de vocês imensamente. Bom, primeiro de tudo, para você contar o carboidrato na sua casa, você tem que ter alguns materiais. Pega então já um papel, uma caneta e começa a anotar o que você tem que ter na sua casa. Primeiro de tudo, vamos lá. Comprem uma balança, tá? Uma balança digital. Essa balança digital, ela vai fazer com que a contagem de carboidrato de vocês seja muito mais fiel, muito mais correta, tá? Muito mais assertiva. Então, primeiro item, balança digital de alimentos. Ah, Giovanni, quanto é que custa uma balança dessa? Eu comprei essa balança por R$20, ok? Então, procurem aí perto da casa de vocês, aonde tem essas lojas de R$1,99 ou até numa farmácia e comprem uma balança digital. Segunda coisa que é indispensável para a contagem de carboidratos. Não pode fazer contagem sem calculadora. Por que tem que ter uma calculadora? Porque as chances de você acertar os cálculos aumentam muito, ok? Não precisa também estar... Ah, Giovanni, mas eu não tenho calculadora, eu prefiro fazer a moda antiga, papel e caneta. Perfeito, sem problema nenhum. Somente não erre a contagem. Tranquilo? As anotações principalmente. Ok. Segunda coisa a comprar, a calculadora. Terceira coisa que vocês têm que ter dentro de casa. Entrem no site da Sociedade Brasileira de Diabetes ou coloquem lá no Google. Coloquem assim, contagem de carboidratos, Sociedade Brasileira de Diabetes. Vai aparecer para vocês um PDF lá no Google, onde vocês vão poder baixar, tá? Fazer download da tabela de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira. Giovanni, mas eu uso outra. Existem vários, tá? Existem várias tabelas de contagem de carboidrato. Praticamente, elas são todas iguais, praticamente.
Eu gosto de indicar a da Sociedade Brasileira de Diabetes, porque é a que eu uso e é a que eu oriento para as pessoas, para as famílias que eu atendo. Então, tenham essa tabela com os alimentos na casa de vocês. Outra coisa que vocês precisam conhecer para fazer a contagem de carboidrato é justamente quais são os materiais que vocês vão utilizar para a contagem de carboidrato. Na tabela de contagem da Sociedade Brasileira de Diabetes, mostram informações da seguinte forma. No lado direito, ou melhor, do lado esquerdo da folha, né, onde tem os alimentos, a lista com os alimentos, ela vai mostrar para você quais são as formas de servir o alimento. Então, você está montando o café da manhã do seu filho, você tem que saber se você vai colocar o leite para fazer um leite para ele, se usar o leite em pó, se você vai usar uma colher como essa, ou se você vai usar uma colher como essa. Tá entendendo? Então, no manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, vai mostrar para vocês qual é a forma que você vai servir aquele alimento. Tu tá entendendo? Então, se você vai servir o almoço, você vai colocar feijão no prato do seu filho com uma colher de sopa, ou você vai usar uma concha. Tá? Então, a quantidade de alimento que essas duas são capazes de colocar no prato vai ser diferente. E se ela é diferente em quantidade, ela é diferente em quantidade de carboidratos. Tá bom? Então, você tem que, primeiro de tudo, ter ideia do que é cada um desses utensílios domésticos, quanto é que vai ter de carboidrato em cada um deles. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na tabela de contagem de carboidratos, o arroz, o arroz, ele é servido aqui, ele mostra que é colher de sopa. É essa colher aqui, a colher normal que a gente utiliza para sopa. Não é a colher de sobremesa. Elas são menores. Ó, tá vendo que ela é menor? Então, essa aqui é menor. Você serve o arroz com essa aqui, que é maior. Ok? Cada uma dessas colheres de sopa de arroz possui, em média, de 5 a 6 gramas de carboidrato de arroz. Como é que você vai saber quanto tem de carboidrato? Você vai pegar a sua folha com a tabela de carboidratos, vai procurar o arroz, assim que achar o arroz, vai ver quantas gramas de carboidrato ele tem. Uma coisa que é extremamente importante e que vocês não podem confundir. A tabela de contagem de carboidratos, ela traz para vocês o alimento, a forma com que ele é servido, tá? O peso dele em gramas ou ml, por exemplo. Eu vou contar o carboidrato do leite. Eu vou pesar esse leite? Não, eu não vou pesar. Eu vou saber quantos ml ele tem. Mas se for o arroz, eu não vou contar em ml, eu vou contar em gramas, ok? Tanto as gramas do peso, quanto as gramas do carboidrato, ok? Só que para contagem de carboidrato, a gente apenas soma o carboidrato. Nessa tabela da Sociedade Brasileira, o carboidrato é a coluna que fica no meio, tá bom? É o que está escrito CHO. Tá? Então, assim, não confundam, na hora de vocês somarem o carboidrato, não confundam gramas de peso com gramas de carboidrato, ok? Vamos dar um exemplo. Essa maçã, vamos pegar a nossa balança digital, deixa eu ligar ela, vamos pegar aqui a nossa balança digital. Eu vou colocar aqui, quanto essa maçã pesa? Ela pesa 180 gramas. Giovanni, ela pesa 180 gramas. Ela não tem 180 gramas de carboidrato. Ela pesa. Ok? Tranquilo? Aí, Giovanni, mas quantos gramas de carboidrato tem nessa maçã? Você vai pegar a sua tabela de contagem de carboidratos, tá? Vai achar a maçã aqui dentro e vai ver quantos gramas de carboidrato tem na maçã que está constando aqui.
Na tabela de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira, diz que uma maçã de 90 gramas, ela tem 14 gramas de carboidrato. Ou seja, uma maçã de 90 gramas tem 90 gramas de carboidrato. Ok? Tranquilo? Essa maçã aqui, ela possui 180 gramas de peso. Ou seja, é o dobro da maçã que consta na tabela de contagem de carboidratos. Se é o dobro, e na tabela fala que 90 gramas tem 14 gramas de carboidrato, ou seja, 180 gramas vai ter 28 gramas de carboidrato, ou seja, é o dobro. Tranquilo? Ok, vamos agora para um outro exemplo. Você vai dar o café da manhã para o seu filho. No café da manhã, você vai dar para ele suco de laranja de manhã. Aí você pega um copo de 200 ml para servir o suco de laranja para ele. Você vai pesar o suco de laranja? Não. Por quê? Porque ele é medido em ml. Você vai pegar a tabela de contagem de carboidratos, tá? E vai ver quanto tem de carboidratos no suco de laranja da tabela. Nessa tabela, consta que o suco de laranja de 240 ml tem exatamente 31 gramas de carboidrato. Giovanni, mas eu não vou dar 240 ml de suco de laranja. Eu só vou dar 200. Como é que eu vou calcular quanto tem em 200? Na tabela fala que 240 tem 31 gramas de carboidrato. Só que eu vou dar um copo de 200. Como é que eu faço essa conta? Vamos aqui que a gente vai fazer esse cálculo agora. Ok. Olha só. Se você tem na tabela de contagem de carboidratos, falando que o suco de laranja, tá? Suco de laranja, de 240 ml tem 31 gramas de carboidrato, tá? Isso aqui é regra de 3 simples, tá? Não é difícil, só prestem atenção aqui. Olha só, vamos colocar em cima, tá? Na parte de cima, o que está na tabela de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Nessa tabela diz que 240 ml de suco de laranja tem 31 gramas de carboidrato. Só que eu vou dar um copo de 200 ml de suco de laranja. Então, eu vou dar um copo de 200 ml de suco de laranja. Ou seja, quanto tem de carboidrato dentro desse suco, dentro desse copo de 200 ml. Regra de 3 simples. Multiplica, cruzado. 240 vezes x é igual a 200 vezes 31. 200 vezes 31, 6.200. Ah, Giovanni, vou ter que fazer esse cálculo de cabeça? Não. É por isso que eu falei para você que você tem que ter em casa uma calculadora, tá? Ah, eu gosto de fazer na mão? Tudo bem. Mas se você tiver uma calculadora, vai facilitar muito o seu dia a dia. Então, vamos lá. Você vai pegar sua calculadora, vai pegar aqui, ó, 200, né? Vai pegar aqui 200 vezes 31 gramas de carboidrato. 6.200. Na regra de 3, 240 passa dividindo, 6.200 dividido por 240, dividido por 240, é igual a 25,83 gramas de carboidrato. Tem como eu calcular a insulina para 25,83 gramas de carboidrato? Tem, mas não, a gente não precisa fazer esse cálculo. Vamos arredondar de 25,83 para 26 gramas de carboidrato, tá bom? Giovanni, fazer contagem de carboidrato é tão difícil assim, é tão complicado?
Não, não é. Eu só vou falar para vocês uma coisa, que essa dificuldade que vocês podem sentir no início, ela é uma dificuldade momentânea, tá? Eu costumo falar o seguinte, que em pelo menos uma semana, às vezes 2 semanas, a família vai sentir um pouco de dificuldade. Por quê? Porque é o momento em que vocês estão se adaptando à nova rotina, vocês estão começando a entender o que é carboidrato, como é que você faz a contagem do carboidrato, como é que você faz a soma desse carboidrato e como é que você vai fazer relacionar esse carboidrato à quantidade de insulina que o seu filho vai precisar aplicar. Ok? Então, a primeira semana, a segunda semana, elas são 2 semanas mais complicadas. Mas é por isso que eu estou aqui. Eu sento com vocês, a gente faz consultas online, onde eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Hoje eu quero dar apenas um feedback para vocês, como é que funciona a contagem de carboidratos, o que você tem que estar atenta. Lembrando que a contagem de carboidratos, ela vai melhorar imensamente as glicemias do seu filho. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Na prática, vamos montar um café da manhã para o seu filho? Vamos? Então, olha só. Para a gente preparar o café da manhã, tá? Aqui, ó, vamos preparar o café da manhã. Pode ser o almoço, que daqui a pouco a gente já está quase na hora do almoço, né? Mas vamos trabalhar com o café da manhã. Olha só. Para o café da manhã do seu filho, vamos oferecer para ele um misto quente. Ah, Giovanni, misto quente? Como é que a gente vai contar o carboidrato do misto quente? Cada alimento da sua casa, ele está em 2 formas. Ele pode estar em 2 formas. Ou ele está embalado, e se ele estiver numa forma dessa embalada, atrás dos alimentos, eles têm o quê? Eles têm as informações nutricionais, tá, desse alimento, né? Tem a informação nutricional. Então, o que vocês têm que começar a se acostumar? Eu vou preparar a refeição do meu filho, eu vou primeiro ter na minha cabeça o que eu vou dar para ele de café da manhã. Todo dia eu dou uma coisa diferente para ele. Como é que eu vou fazer? Primeiro conselho, né? Na verdade, segunda dica, né? É interessante que você tenha um acompanhamento com uma nutricionista, tá? Para quê? Para ela te ensinar, para ela te mostrar quais são os alimentos que você tem que dar preferência para oferecer para o seu filho, tá? Ela vai sentar com você e determinar isso de acordo com as condições da casa, né? De acordo com até as suas condições financeiras. Mas qual é o grande lance da nutricionista? É ela montar para o seu filho um plano alimentar. Nesse plano alimentar, para quem faz a contagem de carboidratos, é importante porque ela vai decidir junto com você qual é a quantidade de carboidrato que a criança pode ingerir em cada uma das refeições, seja café, lanches, almoço ou jantar. Tá entendendo? Então, é com um plano alimentar que a nutricionista vai determinar com você, vai detalhar com você, tá? De acordo com as suas condições, quais são a quantidade de carboidratos. Porque ela não vai chegar para você e falar, olha, o seu filho só pode comer isso, ele só pode comer aquilo. Ela não vai fazer isso. Ela vai falar para você que no café da manhã, o seu filho tem que comer, por exemplo, até 25 gramas de carboidrato. E aí é você que vai escolher quais são os alimentos que o seu filho vai comer de acordo com as suas necessidades, de acordo com as possibilidades da sua família. Tá entendendo? Então, se o meu filho pode comer até 25 gramas de carboidrato, então eu vou escolher quais são as refeições e vou somar os carboidratos para ele poder ingerir de manhã. Por exemplo, a gente não vai dar um misto quente, então vamos preparar esse misto quente. Para essa preparação, olha só, o pão, esse pão aqui, tá? Não estou fazendo propaganda de pão nenhum, isso aqui é o que eu tenho aqui em casa, tá? Nesse pão de forma, tá falando que a cada 50 gramas de pão, tá? Ou seja, ele ainda especifica para você aqui, olha, 50 gramas, entre parênteses,
2 fatias. Ou seja, 2 fatias pesam 50 gramas. É o peso, 50 gramas. Abaixo tem todas as informações nutricionais referente às 2 fatias. Não é o pacote inteiro, somente as 2 fatias. E aqui fala que tem 7,3 gramas de carboidrato. 7 não, desculpem, 17. Ou seja, em 2 fatias eu tenho 17 gramas de carboidrato. Para eu fazer um misto quente, eu preciso de quantas fatias? De 2. Então, o misto quente eu tenho 17 gramas de carboidrato. O que é que eu vou dar mais para o meu filho tomar café da manhã? Eu vou dar para ele um suco de laranja. Nós vimos que o suco de laranja, um copo de 200 ml de suco de laranja natural, eu estou falando da fruta espremida, tá certo? Suco de laranja natural. Ah, Giovanni, mas eu vou dar suco de caixinha para o meu filho. Atrás do suco de caixinha, no rótulo do suco de caixinha, tem a quantidade de carboidrato referente àquele suco, ok? Então, o suco de laranja, nós vimos que o suco de laranja espremido, tá? 200 ml, possuem 26 gramas de carboidrato. Nós estamos contando o carboidrato individualmente, cada alimento de uma vez, ok? Terceira coisa que eu vou dar para o meu filho de manhã. Eu vou dar para ele uma fatia de mamão, eu vou dar para ele, vamos dar uma fruta. Nesse café da manhã ele vai comer um misto com suco e uma fruta, ok? Podia ser outra coisa? Podia ser outra coisa, não tem problema. Ah, eu podia dar para ele um ovo mexido. Podia dar um ovo mexido para ele? Podia dar um ovo mexido. Ovo mexido tem carboidrato? Vai olhar lá na tabela se tem carboidrato. O ovo não tem carboidrato, tá? A não ser que você coloque dentro desse ovo alguma coisa que tenha, tá? Então eu vou dar um misto quente, um suco de laranja e uma fruta. Então se eu vou dar para ele esses alimentos, então vamos contar individualmente. A fruta, vamos escolher uma fruta. Qual é a fruta que eu vou dar? Ah, vamos dar uma fruta, vamos dar uma banana. A banana, tá? Você vai pegar a banana, vai pesar a banana na sua balança digital e vai ver qual é o peso dessa banana. Essa banana aqui, ela possui... Deixa eu ligar minha balança. Ela possui 45 gramas. Então eu vou lá na banana e vejo. Banana, prata, unidade média de 50 gramas. Possui 13 gramas de carboidrato. Essa aqui tem 45. 45, a tabela mostra 50 gramas de carboidrato, de peso. Em 50 gramas de peso da banana, possuem 13 gramas de carboidrato. Então vamos utilizar a fruta como 13 gramas de carboidrato. A partir desse momento que você terminou de separar os alimentos para o café da manhã do seu filho, tá? A partir de agora, vem a contagem do carboidrato, da soma, né, a somatória da contagem de carboidratos. Vamos somar juntos? Vamos lá. Misto quente, 17 gramas, mais 26 gramas do suco de laranja, mais a fruta que ele comeu, 13 gramas da banana. Total, 56 gramas de carboidrato. 56 gramas de carboidrato. É muito. Isso quem vai determinar se é muito carboidrato ou se é pouco carboidrato é a nutricionista, que quando você sentar com ela, ela vai montar o plano alimentar do seu filho, ok? Da seu filho, da sua filha. É ela quem vai sentar com você e vai definir junto com vocês quanto de carboidrato aquela criança vai poder ingerir em cada uma das refeições, tá? Então, isso aqui é a contagem de carboidrato. Agora, a contagem de carboidratos
aplicada à sua receita de insulina, vai funcionar de forma diferente. Lembra que a nova prescrição médica trouxe para a gente, além da forma da correção, ela trouxe o carboidrato, a contagem de carboidrato, a relação de insulina-carboidrato, e aí ela fala que no café da manhã é para fazer uma unidade de insulina para cada 15 gramas de carboidrato. Vamos seguir essa prescrição para aquele café da manhã? Vamos. Então, olha só, preparamos nosso café da manhã, um misto quente, um suco de laranja e uma fruta. Somamos os carboidratos individual deles e chegamos a um total de 56 gramas de carboidrato. Ok? Alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chatzinho do lado. Vocês podem escrever se vocês tiverem alguma dúvida, sem problema nenhum. Que ao final eu vou responder as dúvidas que forem surgindo. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver qual é o meu aqui. Pronto. Pegar a caneta preta que fica mais visível. Então vamos lá. Vamos aplicar agora a receita de insulina para a contagem de carboidratos. O médico prescreveu uma relação, tá? Insulina carboidrato, uma relação de insulina-carboidrato no café da manhã, de uma unidade de insulina, tá? Tá aqui, ó, uma unidade de insulina para cada 15 gramas de carboidrato que a criança ingerir no café da manhã. Quanto foi que deu o café da manhã daquele exemplo que nós demos? Deu 56 gramas de café da manhã, de carboidrato. 56 gramas de carboidrato foi o que a criança ingeriu. Então, de manhã cedo, qual é a sua rotina? Você acordou, aplicou, se ela toma a insulina basal de manhã, a criança acorda, aplica a insulina basal independente do valor da glicemia, verifica a glicemia, tá? Anota o valor da glicemia. Vamos pensar, então, numa criança que acorde com uma glicemia de 120, ok? Acordou com uma glicemia de 120. Precisa corrigir? Depende do seu alvo glicêmico. Se for 120 o seu alvo, não precisa corrigir. Agora, você verificou a glicemia e anotou, deu 120. Não precisa corrigir, tranquilo? Agora, vamos montar o café da manhã. Quando você monta o café da manhã do seu filho, automaticamente, nas primeiras semanas, você tem que anotar tudo, tá? Por que você tem que anotar tudo? Porque se você não anotar, você não vai aprender. A primeira e a segunda semana você anota. Depois vai ser de cabeça. Você vai olhar para a fruta, vai saber que pelo tamanho da fruta, qual é a quantidade de carboidratos, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos que no café da manhã, essa criança ingeriu 56 gramas de carboidrato. A relação de insulina, carboidrato do café da manhã dela é de uma unidade para cada 15 gramas de carboidrato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a quantidade de carboidrato que a criança ingeriu no café da manhã, vamos dividir pela quantidade de carboidrato que a criança pode, da relação de insulina-carboidrato do café da manhã. Então, 56 dividido por 15 dá uma relação de insulina-carboidrato de 3,7 unidades de insulina. Giovanni, a minha caneta de insulina não faz 3,7 unidades de insulina. A minha seringa que eu uso não faz 3,7 unidades de insulina. O que eu faço? Eu arredondo para mais, eu arredondo para menos, tá? Isso vai depender. Eu gosto muito de falar o seguinte, que isso vai depender. Isso vai depender de qual é a sua sensibilidade, qual é a sensibilidade do seu filho para a insulina, né? Qual é a sensibilidade dele?
Por quê? Se eu for arredondar, eu tenho que pensar, a minha canetinha de insulina, ela é de meio em meia unidade? Ela é de meia em meia unidade? Ou ela é de uma em uma unidade? Se ela for de meia unidade, tá? Tem como eu arredondar para 3,5. Tá? Tem como eu arredondar para 3,5. Mas se a minha caneta de insulina ela for de uma em uma unidade, eu vou arredondar para 3 ou eu vou arredondar para 4 unidades? Mais uma vez, vocês precisam avaliar como é que é o controle glicêmico do seu filho. Né? O controle glicêmico dele é normalmente um controle glicêmico alto ou ele é um controle glicêmico que faz mais hipoglicemia? Né? Ele está mais hiperglicêmico ou hipoglicêmico? Né? Eu costumo falar o seguinte, se seu filho tem muita hipoglicemia, tá? Arredonde para baixo. Se ele tem mais hiperglicemia, arredonde para cima. Só que tem uma coisa, a contagem de carboidratos, a partir do momento que você aprende a contagem de carboidratos, que você altera a sua receita de insulina para a contagem de carboidratos, tá? Você vai melhorar o controle glicêmico do seu filho, de fato, não tem como não melhorar. Logicamente que você vai passar por uma semana ou 2 semanas do organismo do seu filho começar a se adaptar à nova rotina de aplicação de insulina. Tá? Então, assim, se antes o seu filho seguia uma receita de insulina, de repente com doses fixas de insulina, tá? E agora ele saiu de NPH irregular para um esquema multidoses, tá? De insulinas que têm uma qualidade maior, que são as insulinas de nova geração, feito a Lantus, né? A Glargina, feito a Apidra, feito a Novorapid, né? Então, o organismo do seu filho vai começar a se adequar àquela nova condição, a mais aplicações de insulina. Giovanni, eu ouvi essa dúvida. Giovanni, mas aplicar insulina em excesso não vai fazer mal? Não, não vai fazer mal. Por que não vai? Porque o nosso pâncreas, que funciona normalmente, ele faz isso. Ele controla a quantidade de insulina que ele libera no organismo de acordo com o que nós comemos. Tá? Então, se o seu filho se alimenta mais vezes durante o dia, ele tem que aplicar insulina mais vezes durante o dia. E essa contagem de carboidratos, quando a gente consegue implementar corretamente essa contagem, a gente faz com que o organismo do seu filho, ele haja como se ele estivesse com o pâncreas funcionando normalmente. Por quê? Porque a cada momento que ele for se alimentar, ele vai aplicar insulina. Então, a tendência é que o controle glicêmico dele permaneça dentro daquela faixa, tá, do tempo-alvo, que as pessoas têm falado muito sobre isso. Lembrando que o meu objetivo, tá, o meu objetivo com o meu programa de diabetes tipo 1, ele é justamente ajudar vocês, mães, vocês, pais, que têm muita dificuldade de controlar, né, o tratamento. Eu não estou nem falando de controlar a alimentação. Eu estou falando que o meu tratamento, eu englobo todo o tratamento do diabetes tipo 1 do filho de vocês, fazendo consultas com vocês periodicamente, para a gente rever o tratamento passo a passo. Né? Quem é de vocês que já saiu de um consultório do médico ainda perdidos? Né? Porque ele passa muita informação para vocês, né, em um curto período de tempo. É normal, não tem como o médico consultar vocês dentro daquele tempo que ele tem e vocês irem para casa e tudo sair às mil maravilhas. É por isso que, quando eu saí do Hospital da Criança de Brasília, onde eu trabalhava, consultando famílias que têm crianças com diabetes tipo 1, quando eu saí do hospital, que eu decidi, né, um ano depois que eu saí do hospital, que eu decidi criar o programa de diabetes tipo 1 online, né, de criar esse produto digital e levar para vocês, eu quis trazer o quê? Toda a experiência que eu tinha,
né, que eu adquiri dentro do hospital, consultando várias e várias famílias durante todos os anos que eu passei lá, trazer essa experiência para o mundo digital. Porque aqui eu consigo atingir muito mais pessoas. Lá no hospital eu atendia 10 famílias por dia, né? 10 famílias por dia. Aqui no online eu consigo conversar com vocês do Brasil inteiro. No entanto, as 2 famílias que hoje eu estou atendendo, fora as outras que já receberam alta, porque elas estão fazendo tudo, graças a Deus, muito bem, né? As famílias que eu atendo, elas são de estados diferentes, né? Então, assim, a contagem de carboidratos vai dar para vocês uma visão muito maior da alimentação do filho de vocês. Vai propiciar com que vocês ofereçam alimentos muito mais saudáveis para os filhos de vocês. Mas também vai permitir uma coisa que eu acho maravilhosa. Vai permitir que os filhos de vocês possam, tá, sem dor, sem peso na consciência, né, experimentar uma colherzinha de Nutella, chupar um pirulito, tomar um picolé, né, chupar um picolé, que ele possa viver como todas as outras crianças. Tá? E é isso que eu busco. Eu busco acompanhar o tratamento das famílias, propiciando não só a melhoria da vida da criança, mas também das famílias. Porque diariamente eu recebo mensagem de famílias de todo o Brasil falando que eles não sabem mais o que fazer, porque eles não conseguem implementar, às vezes, a receita do médico, por todos aqueles motivos que eu falei para vocês, às vezes de receitas que não refletem o dia a dia daquela família. Tá? E com a contagem de carboidratos e com o meu acompanhamento, eu reviso todo o tratamento, desde a aplicação de insulina ao rodízio de aplicação, tá? As famílias têm melhorado bastante. Então, eu queria aproveitar e responder as perguntas que eu estou vendo que tem algumas chegando aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo, como a minha câmera está um pouco mais longe, deixa eu ver se eu consigo ler aqui a pergunta. Tá falando que você não consegue... tem alguém falando aqui, a Paula, né, Paula? Falando que não dá para ler direito. Não tem problema, Paula. O importante é se você está conseguindo compreender direito o que nós estamos conversando aqui, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para aquela receita. Pronto, essa receita aqui, tá? A receita, tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Não sei se vai ficar melhor a imagem ou se vai ficar pior. Mas não se preocupem com a imagem. O importante é se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Aí tem uma outra pergunta aqui da Adélia Brito. A insulina engorda? Se a insulina engorda? Não, a insulina não engorda. Tá? A insulina, as pessoas têm uma concepção errada da insulina. A insulina ela não vai engordar a criança. O que é que engorda e que as pessoas relacionam à insulina? Olha só, se eu tenho um controle glicêmico errado, errado que eu digo no sentido de mal controlado, melhor dizendo, eu vou tender a me alimentar mais. Por exemplo, os filhos de vocês, tem alguma criança que já passou por uma fase de glicemias muito altas? Provavelmente já. Então, o que vocês prestavam atenção quando isso acontecia? Quando a glicemia do seu filho estava constantemente elevada? Ele sentia o quê? Muita fome. Ele sentia vontade de comer muito e a todo momento. Então, essa vontade de comer é que fazia com que a criança, às vezes, se alimentasse mais, comesse mais e, às vezes, comiam em qualidade de alimento menor. Né? Muita massa, muito pão, né? A criança comia mais. E quando ela comia mais, o que acontecia? A glicemia subia mais. E o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que aplicar insulina para poder baixar essa glicemia. E o que acontece quando a criança não tem um acompanhamento nutricional, né? As famílias não fazem um acompanhamento nutricional da criança, onde é feito um plano alimentar
para definir qual é a quantidade de alimentos que essa criança vai poder consumir durante cada uma das refeições. Ela acaba comendo mais do que ela deveria. Por exemplo, aqui nesse nosso modelo, a criança comeu 56 gramas de carboidrato. Né? Não sei se você está vendo aí. Nos cálculos que nós fizemos, a criança comeu 56 gramas de carboidrato. Para um café da manhã, é muita coisa. Tá? Então, aonde a nutricionista vai entrar com vocês? Ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com vocês quais são os alimentos que podem ser substituídos para poder manter uma quantidade de carboidrato para aquele período da manhã. Por exemplo, se a nutricionista definisse junto com vocês, lembrando, quando vocês forem para a nutricionista ela tem que trazer para vocês a realidade do dia de vocês, da casa de vocês. Não adianta ela falar, olha, você vai dar maçã, banana, vai dar alimentos que no dia a dia você não tem dentro de casa e alimentos que às vezes você não tem condições de comprar. Tá? Então tem que ser alimentos, tá? que se reflitam a realidade de vocês. Então, assim, se a nutricionista definir junto com vocês que a criança vai poder comer no café da manhã apenas 30 gramas de carboidrato, cabe a vocês, na hora de montar o café da manhã da criança, escolher os alimentos que somados darão 30 gramas de carboidrato. Por exemplo, posso dar um misto quente? Posso. Tem quanto? Tem 17 gramas de carboidrato. Ah, Giovanni, então eu só vou dar, isso é um exemplo, eu só vou dar 30 gramas de carboidrato no café da manhã. Vamos trabalhar com essa ideia. Então, olha só, na calculadora, 30 gramas de carboidrato é o que ele pode comer. Menos 17 gramas de carboidrato do misto quente que eu vou dar para ele, sobraram 13 gramas de carboidrato. O que é que eu posso dar para ele que tenha 13 gramas de carboidrato ou que eu possa fracionar? Eu posso dar, ao invés de dar 200 ml de suco de laranja, eu posso dar 50 ml ou 100 ml? Eu posso diminuir a quantidade de suco de laranja. Tá entendendo? Eu diminuo a quantidade de suco de laranja e coloco metade de uma fruta, né? Metade de um mamão. Então, vocês têm a liberdade de variar as alimentações, né? Variar que tipo de alimento vocês vão dar para o filho. Ele tem que comer uma maçã inteira no café da manhã? Não. Ele precisa comer uma banana inteira? Não. Ele pode comer metade de uma banana, com a metade de um copo de suco de leite, de laranja. Ele pode tomar, no lugar do suco de laranja, que tem muito carboidrato, ele pode tomar o quê? Tira o suco de laranja do café da manhã e coloca um café com leite. Né? Coloca um café com leite. Né? Café não tem carboidrato, só tem o leite. Então, se você colocar 50 ml de leite e 50 ml de café, né, somando, com certeza vai dar menos carboidrato do que o suco de laranja. Tá entendendo? Então, essa é a maravilha da contagem de carboidratos. Você tem a condição de brincar com os alimentos. Você tem condição, né? Você tem condições de escolher quais são os alimentos que você vai dar na hora do café da manhã do seu filho. Se torna um café da manhã muito mais variável. Então, a gente quebra até aquela questão de que a criança, elas enjoam muito fácil, né, dos alimentos. Eu sei disso porque eu tenho uma pequenininha de 10 anos e volta e meia ela não quer tomar café da manhã. Né? Então, a gente tem que ficar dançando para conseguir, né, alimentos que elas queiram tomar, né, que elas queiram comer. Tá? Mais uma coisa, eu estou vendo que vocês estão escrevendo as dúvidas de vocês, que vocês estão escrevendo aqui, eu vou responder elas. Já já eu vou me aproximar mais da câmera para poder ler essas perguntas e tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Deixa só eu finalizar aqui. Vamos pensar rapidamente como é que a gente faria, por exemplo, o almoço.
né? Nós trabalhamos o café da manhã. Vamos trabalhar agora o almoço rapidamente? Aí eu, depois dessa parte aqui do almoço, eu vou me aproximar aqui e aí a gente vai, eu vou responder as perguntas de vocês. Então vamos lá. Vamos imaginar um prato de comida. Tá? Um baita de um prato, né? Grandão. Vamos lá. A nutricionista, quando vocês estiverem com um plano alimentar na mão de vocês, vocês vão saber que o prato de vocês ele tem que ser dividido em maior parte dele de salada, né, proteína, uma pequena parte de carboidrato, né? Quanto mais salada e proteína tiver, melhor o controle glicêmico. Quanto menos carboidrato tiver, melhor o controle glicêmico. Logicamente, eu não estou falando de tirar carboidrato, eu não estou falando disso. Estou falando da gente controlar e seguir um plano alimentar. Tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Na tabela de contagem de carboidratos, está explicando exatamente como é que vocês vão contar o carboidrato de cada uma das refeições, utilizando determinados utensílios domésticos para servir, né? A colher de arroz, a concha de feijão, tá? O pegador de macarrão. Isso aqui o povo chama de escumadeira. Eu não sei para que serve isso. Né? Nunca usei isso. Tá? Aí nós temos colher de chá, a pequenininha, tá? Colher de sobremesa, um pouquinho maior, e a colher que a gente usa, né, que a gente chama de colher de sopa, que é a colher que a gente utiliza para fazer, né, para servir os nossos alimentos, principalmente montar o nosso prato na hora do almoço, né? E no jantar, se caso você coma comida, né, no jantar. Então, na hora que você for servir, você tem que prestar atenção qual é o tipo de utensílio que você está utilizando para contar o carboidrato da forma correta, tá bom? Então tá bom. Eu vou agora responder algumas perguntas. Não seria correto pesar sem a casca, no caso da banana? Sim, sim, perfeito, bom, bem lembrado. Eu estou pesando aqui a banana de forma didática, para a gente saber quanto pesa a banana, tá? Mas você pode tirar a casca da banana, sim, pesar a banana e saber exatamente quanto tem de peso daquela banana e quanto carboidrato vai ter para aquela banana descascada. Perfeita colocação, muito obrigado. Fruta. Fruta não, insulina engorda, eu já respondi. Muito interessante essa liberdade alimentar. Ainda mais em crianças que não compreendem muito essa limitação. Exatamente, a contagem de carboidrato ela vai dar uma liberdade muito maior para os filhos de vocês se alimentarem, né? Eles vão se sentir crianças muito melhores, né? Serão crianças bem mais felizes se a gente não ficar barrando elas de se alimentar, né? Logicamente que toda criança com diabetes ou sem diabetes tem que controlar a alimentação, senão engorda, né? Contagem é uma das melhores alternativas. Ou tem outros modelos? Olha, a contagem de carboidratos, ela é a melhor forma para uma criança, para uma pessoa com diabetes tipo 1 se alimentar, tá? É contagem de carboidratos. Não, muita gente tem falado sobre low carb, jejum intermitente. Várias pessoas estão falando sobre isso, algumas estão praticando. O que eu costumo dizer é o seguinte: se você é maior de idade, se você é maior de idade e vacinado, você tem a liberdade de escolher o que você vai fazer, até porque você tem noção que você tem que controlar a sua glicemia com maior frequência para poder fazer essas coisas. Agora, você tem uma criança com diabetes tipo 1, não dá para fazer dieta zero para criança. Dá para fazer low carb? Eu acho que, na verdade, a questão não é low carb. Eu acho que a questão é contagem de carboidratos, porque se você contar o carboidrato, você vai estar dando menos carboidrato para aquela criança. Então,
ela se torna uma alimentação mais saudável. Pessoal, me permitem, eu vou me aproximar daqui, porque senão eu não enxergo. E falar o seguinte, que quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma outra live, que não é sobre a contagem de carboidratos. Né? Eu desenvolvi um produto digital, né, que na verdade são videoaulas, né, que vão desde do básico do diabetes até o controle glicêmico dessa criança. Então eu vou, nesse meu produto digital que eu criei, que são videoaulas, eu criei 10 módulos. São 10 módulos, cada módulo, com pelo menos de 4 a 6 vídeos falando sobre tudo como vocês têm que fazer o tratamento dentro da casa de vocês. Não é um curso simplesmente teórico falando de como surgiu o diabetes, de como é que é a insulina. Não, eu trabalho de forma diferente, tá, das outras pessoas. Eu trabalho trazendo o que vocês fazem no dia a dia, como é que vocês vão abordar o tratamento das crianças de vocês no dia a dia. Então, se vocês estão acompanhando as minhas redes sociais, vocês veem que toda a orientação que eu dou é focada no dia a dia. E que, graças a Deus, tem trazido muitas notícias boas, muitas avaliações boas das famílias, tá bom? Então, dia 20, quinta-feira, 8 horas da noite, participem dessa live, onde eu vou estar mostrando para vocês como é que esse produto digital vai funcionar, da onde eu criei ele, como eu criei e qual é o resultado, principalmente, qual é o resultado que ele está trazendo para as famílias que estão seguindo essa minha metodologia. Então, pessoal, eu queria agradecer vocês imensamente por terem ficado até agora 11 horas e 21 minutos me acompanhando nessa live sobre contagem de carboidrato, os passos iniciais que a família tem que ter, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por vocês participarem e eu espero que vocês tenham gostado. Eu aceito bastante, sabe o quê? Dicas, quais foram as impressões que vocês tiveram, quais são as dúvidas que vocês tiveram com relação à nossa apresentação de hoje. E toda dúvida que você tiver, pode chegar lá nas minhas redes sociais e falar, Giovanni, quando você falou sobre contagem de carboidratos, você abordou tal coisa, eu tenho tal dúvida. Me conta qual é a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, tá bom? Então, muito obrigado por vocês participarem, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live, quinta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Até mais, pessoal.